Gente, agora nós vamos conversar com a Vanessa Araújo. Ela é especialista em posicionamento nas redes sociais. Tão importante hoje em dia, né? Vanessa, está tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bom dia novamente. Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que pronta a gente está aqui, né? Sempre, né? Mas eu acredito que as redes sociais, o Jordevai, ela tem trazido tantos pontos negativos e também tantos pontos positivos e que acaba afetando de forma geral, inclusive o tema que o Dr. Tiago trabalhou um pouquinho antes, né? O tanto que as informações... Naquele caso, vamos avaliar, o que teve de negativo ali? O jeito que as informações foi passada nas redes sociais. Por exemplo... Só um minutinho. Kennedy, por favor, se puder colocar aquela imagem daquele caso lá de Morrinhos, que a gente estava mostrando aqui, de que uma pessoa teve... O que aconteceu ali? Exposição exagerada? Exposição exagerada da imagem, o que incita, inclusive, à própria violência. E um outro detalhe, assim que eu lanço a imagem, não significa que eu lancei a informação conforme aconteceu. Então, por exemplo, na hora que foi lançada, é só um cara que possivelmente ali, na hora que você lança a imagem, ela não tem distúrbio, não tem nada, é só um homem atacando uma mulher. Entende? Então, a forma que você passa a imagem sem dar todas as informações dela, principalmente nesse momento que a gente vive em redes sociais, que dissemina muito rápido, foi para a rede social, disseminou. Sim. Então, o filho até falou que ele ficou sabendo pelas redes sociais e não foi informado pelo hospital. Exatamente. A gente não está falando de 1000 pessoas, a gente está falando de 10 mil pessoas, a gente está falando de bilhões de pessoas no mundo inteiro que têm acesso às redes sociais e que têm acesso a essa imagem como exemplo. E a coisa é muito louca, às vezes a imagem viraliza. Outro dia eu postei uma imagem, ela viralizou e outro dia eu estava olhando, estava no Irã. É dessa forma. Tinha gente visualizando no Irã, muita gente, não era pouca. Exato. Só que aí a gente tem... E além de estar lá, e às vezes pessoas que estão lá vão ver situações que não é própria para a região, tanto que tem vídeos que são bloqueados, que não passa, músicas que são bloqueadas, mas o pior disso, assim, que remete muito, é a inverdade nas imagens dos fatos. Porque a gente pega cortes, né? Então eu pego um pequeno corte de imagens de horas e aquele corte, ele vai definir a veracidade de algo que foi discutido. E nem sempre é a veracidade, nem a verdade, Exatamente. Né? Inclusive, você trouxe aqui alguns vídeos, eu queria que vamos mostrar o primeiro, que é do Grelo, desabafando sobre os comentários das redes sociais, em especial aqueles que apontam a mulher dele como feia, é isso? Exatamente. É esse aí? Esse mesmo. Tem áudio desse vídeo? Tem o áudio. Eu disse a minha esposa mesmo, um monte de gente vai lá e comenta assim, nossa, achei que a mulher do Grelo, por ser o Grelo, ia ser muito mais bonita. Nossa, como você é gorda. Nossa, logo logo ele vai te abandonar e pegar outra. Sabe um povo vazio, mano? Sim, mano. Então isso daí nunca me afetou. E eu acho que ninguém pode se moldar baseado nisso daí, no que lê, no que o povo fala. Porque o povo fala aquilo que ele tá cheio, mano. E todo mundo tem o direito de não gostar de mim. Eu também não gosto de 1 milhão de música, mano. Tá tudo certo. Então eu acho que pra mim foi sempre procurei só em trabalhar, fazer mais. E eu acredito muito, acima de tudo, na vontade de Deus, mano. Porque se é uma parada que nós nunca esforçou e aconteceu, é a vontade de Deus. Não tem como correr disso. E se for a vontade de Deus da gente continuar, a gente vai continuar acertando. Se não, tá tudo certo também. A gente acha que tem coisa pra fazer, ele vai direcionando a gente na vida. Não é algo assim que eu me impressiono, que eu fico mal, que eu me cobro, assim, a ponto de estragar minha vida pessoal. Jamais por isso. Faço meus projetos totalmente livre lá, tanto é que tem música agora lá que todo... Eu quero que você comente esse fato. Então, o que acontece? Os padrões, ele vem alterando na sociedade já, né, desde o início que a gente se entende da humanidade. Só que o padrão que ele é colocado nas redes sociais é o quê? É uma mulher magra, e aí com todos os padrões de beleza, né? E silicone, e épocas de grande silicone. Agora estamos entrando numa época que peito grande já não é mais bonita, e agora as mulheres estão voltando para salas de cirurgia e diminuindo. Então, todo esse padrão constituído, e a gente tem grandes históricos aí, inclusive, de jogadores de futebol, de muitos artistas que estouraram e que uma das principais pessoas atingidas é justamente a cônjuge. Por quê? Porque aí ela está acima do peso. E aí aquela imagem que foi constituída e construída socialmente de mulher perfeita, ela não se encaixa nela. O que eu fico pensando assim, o que passa na cabeça de uma pessoa que olha para a mulher de uma pessoa e fala assim, não, mas ela não pode ser assim. O que será que passa na cabeça de uma pessoa dessa? E eu te digo mais, a maioria dos comentários e a maioria dos julgamentos são de mulheres. São de mulheres? São de mulheres, não são de homens.
Pelo contrário, em sua maioria os comentários maldosos, inclusive aquele que a gente comentou da própria Virgínia, do umbigo dela, é de mulheres, não são de homens. Por quê? E é aí que está a grande rivalidade feminina, e é uma coisa que a gente precisa trabalhar, que mulher precisa apoiar mais mulher. A pessoa como um todo, como ser humano, precisa apoiar mais o outro. E no contrário do que a gente tem criado, é muito mais na rivalidade. E aí, e isso tem um desgaste, e aí a gente pega uma parte muito negativa, que inclusive gera-se surtos, gera suicídios, que é o quê? A deprimência, né, de você ser o perfeito para agradar o outro. Não, às vezes nas redes sociais as pessoas querem que você comente, que você exponha uma situação que é muito pessoal. Por exemplo, um vídeo que você separou para a gente, que é a esposa do Zé Vaqueiro falando da perda do filho. Gente, olha só, perda do filho de 11 meses e de como as pessoas julgaram porque ela não estava, entre aspas, né, externalizando o sofrimento nas redes sociais. Vamos ouvir. Eu me coloco muito nessa posição de mãe leoa, porque toda a situação que eu passei do Arthur, eu procurei segurar calada e procurei não falar isso para as pessoas. Porque a pior coisa do mundo é você falar para as pessoas que não querem ouvir ou que não vão dar atenção a esse assunto. E colocando novamente a minha palavra, eu procuro ser uma pessoa restrita nisso. Eu procuro falar na hora certa e com as pessoas certas. E hoje eu vesti a camisa do meu filho e vim aqui, porque aqui eu sabia que eu ia falar e ia ser ouvido. E ouvir as pessoas certas. Porque quando se fala de realidade, você só vai conseguir falar e sentir a necessidade assim, de ouvir as pessoas e se colocar no lugar delas. Gente, uma pessoa comentar sobre o sentimento de perda de um filho é o fim da picada. Então, o processo dessa mãe é um pouco mais dolorido, do meu ponto de vista, do que a gente tem acompanhado. Duplo, né? Por quê? Além de ser duplo, durante todo o período que o neném ele já nasceu com essa doença rara, eles sofreram muito ataque. Tanto o Zé quanto ela sofreram muito ataque. Ela sofreu principalmente porque ela não externalizava o sentimento em rede social. E aí os comentários eram, ela não está sofrendo, o filho está internado na UTI e eles estão saindo para jantar. Ela está curtindo com a família, o Zé está fazendo show. Entenda o tanto que isso chega a dar um engasgo na garganta. Que o fato de você não postar que você está sofrendo não significa que você não esteja sofrendo. O fato de muitas pessoas, inclusive grandes artistas de Hollywood, não têm redes sociais. E por que não têm redes sociais? Porque não querem publicar a vida deles e não querem viver nessa dependência das redes sociais. O tanto que isso prejudica a vida das pessoas não faz sentido, não tem limite de nós, enquanto vemos essas situações, não se posicionar. É necessário se posicionar nisso. Eu lembro que num dos primeiros programas que eu vim aqui, você me disse ainda uma frase que ficou muito guardada, que alguém te falou que estar por trás das redes sociais te permite ser uma pessoa que você não é, né? A distância corajosa também. A distância corajosa. Essa frase, ela ficou me martelando. E que as pessoas fazem comentários mesmo sem... O que é mais impressionante é que as pessoas fazem comentários sobre questões que são extremamente doloridas para as outras pessoas. Imagina, você perder um filho já é uma dor monstruosa e as outras pessoas fazendo críticas sobre o seu comportamento, se você quer ou não se mostrar nas redes sociais, não tem lógica, né? É um negócio assim que impressiona, porque a gente leva as redes sociais como que seria um instrumento de entretenimento, né? E o entretenimento nada mais é do que a gente se entreter, certo? Mas não está sendo entretenimento, está sendo uma arma. E uma arma que prejudica as pessoas de uma doença silenciosa que acabou de sair daqui um doutor, que é psiquiatra, que justamente essa doença e essa arma silenciosa mata muita gente no mundo inteiro. Por isso que você está sempre aqui para falar sobre essas questões das redes sociais, que é um tema super importante, super atual, e eu espero ver você logo, tá bom? Vamos lá, tomara que semana que vem seja um assunto mais... né? Escolha. Exatamente, vamos trazer alguma coisa mais alegre, né? Vamos então sim. Fica o desafio. Vanessa Araújo, gente, ela é especialista em posicionamento nas redes sociais, sempre está dando dicas e comentando aqui com a gente.
Um bom dia para você. Bom dia, obrigado. Gente, nós encerramos o nosso programa, mas amanhã a gente volta às 9 da manhã ao vivo. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até lá.